Amados, Shalom Adonai a todos os professores do nosso Brasil, aos nossos queridos e amados professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Mais uma aula da EBP em Foco, lembrando os senhores que estamos falando acerca do Evangelho de Lucas. Esse trimestre nós estamos falando do terceiro Evangelho, que é o Evangelho de Lucas. Lucas aborda, como nós falamos na primeira lição passada, e Lucas aborda uma carta viva. Lucas tem uma visão totalmente diferenciada dos outros evangelhos, dos outros discípulos. Ele tem uma visão meticulosa. Nós devemos lembrar, como nós falamos na lição passada, que a carta de Lucas é uma carta viva. Por quê? Porque ele relata a vida de Jesus como se tivesse vivido com Jesus. Isso é muito interessante nós lembrarmos. Hoje nós falaremos, nessa lição, a lição de número 2. E a lição de número 2 fala acerca do nascimento de Jesus. É uma lição muito boa, que tira diversos dogmas, principalmente de algumas questões antigas acerca do nascimento de Jesus. Hoje nós falaremos sobre o nascimento de Jesus. Eu quero iniciar essa aula deixando um abraço para aquelas pessoas que têm compartilhado nossa lição, têm curtido o nosso link, têm estado conosco através da internet. Eu quero mandar um abraço para Josué Júnior, do Pará. Josué, que Deus te abençoe. Marcelo Lino, de Marília, a cidade de Marília, São Paulo. A todo o pessoal da Assembleia de Deus, São José do Rio Preto. Vai um forte abraço de toda a bancada da EBP em Foco. Que Deus possa abençoar a Assembleia de Deus de São José do Rio Preto. A Elane Aguiar. Elane, que Deus te abençoe nessa caminhada de professora. Deus tem tudo para crescer a obra através da sua vida. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter nos enviado pedindo material. Já mandei para você. E que você possa continuar a interatividade conosco para que nós continuemos estudando junto. Eu quero mandar um abraço para Mielê Luiz. Que Deus te abençoe e te dê graça nessa caminhada, irmão. E que seja sempre homens e mulheres de Deus buscando uma nova visão para o reino nesse segundo trimestre. Eu vou falar do nascimento de Jesus. Eu tenho grandes homens de Deus comigo hoje na bancada. Será um debate muito bom. Será um debate muito vivo e muito eficaz para a escola dominical. Que você possa pegar a sua Bíblia, colocar aí do seu lado. Que você possa pegar o seu copo com água para você não levantar. E principalmente canetinha para você marcar os textos que nós iremos discutir. Está comigo aqui hoje o professor Pedro, o presbítero Pedro e o presbítero Rafael, também professor de homens. O Pedro, professor da Escola Bíblica Dominical dos Jovens, e o presbítero Rafael, professor aqui na sede do Teoflotônio dos Homens. Sejam bem-vindos, que Deus possa abençoar vocês. Amém? Queridos, a paz do Senhor, é um prazer mais uma vez estar nessa aula. A segunda aula dessa revista, o nascimento de Jesus. Então será um prazer estar lecionando com vocês, aprendendo e estudando um pouco mais a respeito do nascimento de Jesus. Então, para nós é um prazer estar juntos nessa caminhada em nome de Jesus. Queridos, a paz do Senhor. Mais uma vez, louvamos a Deus por mais esse momento oportuno que o Senhor nos dá para estarmos aqui reunidos para estudarmos essa lição que aprofunda nós bastante o conhecimento sobre o nascimento de Jesus, que é um fato bastante espiritual, bastante vivo, que vai nos edificar bastante a nossa fé. Como disse o presbítero Rafael, acerca do nascimento de Jesus, é um fato muito importante para toda a humanidade, principalmente para você, professor. A leitura bíblica em classe, professor, está em Lucas 2, do versículo 1 ao versículo 7. Eu vou começar a introdução da revista. Nós vamos ler tópico a tópico. À medida que nós lermos os tópicos, iremos parar e explicar palavras difíceis, comentários bíblicos, algo que traga ao nosso entendimento uma visão paralela à do autor. Então, fique esperto aí, anote, para que você tenha uma rica aula sobre o nascimento de Jesus. Presbítero Rafael, fica à vontade, introdução, sim. Então vamos à introdução. Lucas narra o nascimento de Jesus, situando-o no contexto das profecias bíblicas e do judaísmo de seus dias. O silêncio profético, que já durava
400 anos, foi rompido pelas manifestações divinas na Judeia. A plenitude dos tempos havia chegado e o Messias agora seria revelado. O nascimento de Jesus significava boas novas de alegria para todo o povo. Os pobres e os piedosos seriam os primeiros a receberem a notícia. Dessa forma, Deus mostrava que a salvação por ele provia, alcançaria a todos os homens. Ok, professor, algo me chamou a atenção nessa introdução e eu queria que você falasse na sua sala. Nessa introdução você vai jogar para a sua sala algo que eu esqueci na lição passada, que é o significado de Lucas. O que significa Lucas? Lucas significa aquele que traz luz. Então, amado, preste bem atenção e leve para a sua sala. É interessante que o nome de Lucas, significa aquele que traz luz, já nos mostra a primeira cena do nascimento de Jesus, que é algo muito iluminado para os nossos dias. Outra coisa que eu achei interessante é que eles ignoram, as pessoas ignoram, os teólogos ignoram em que tempo foi redigido e onde foi redigido o Evangelho de Lucas. Não há veracidade, mas há uma hipótese, e isso você pode levar para a sua sala, que apontam que ou foi em Coríntios, ou foi em Éfeso, ou foi em Roma. Esses são os prováveis lugares de onde surgiu essa redação de Lucas. As datas é aproximadamente entre o ano 60 até o ano 95. Leva essa introdução para que eles tenham noção. Outra coisa que me chamou a atenção é que entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, existe uma lacuna de 400 anos a 430 anos. Alguns teólogos jogam essa data, outros falam 450 anos, que não houve a manifestação do poder de Deus. Nós podemos dizer dos profetas de Deus. Não houve a manifestação da voz de Deus entre o seu povo. Essa manifestação, esse período, aqui na revista fala como um silêncio profético. Nós podemos chamar esse período com outro nome. Alguém da bancada sabe falar sobre esse período? Sim? Período interbíblico. Isso, né? Muito bem lembrado. Nós estudamos na revista passada a respeito do período interbíblico, né? Que veio até outros livros que não é reconhecido no canon bíblico, que fala que Deus deixou de falar com o homem, com o ser humano, mas aí entram os livros que nós chamamos de apócrifos, né, que não é reconhecido no canon, e aí vai falando de alguns problemas. Nós vamos estudar a respeito desse período no decorrer dessa lição. É interessante nós lembrarmos desse período, chamado período interbíblico, ou como diz a revista, o silêncio profético, que nesse período ele está entre Malaquias, professor, e Mateus. As datas aí para você ter noção, para você anotar aí na sua revista, é entre o ano 424 a.C. até o ano 5 a.C. Esse é um período aproximado do que nós chamamos de período interbíblico. E nesse período houve um silêncio de Deus. Não houve profeta falando, não houve... Agora, o que me intriga e me chama a atenção, se nós ficamos um culto sem ouvir a voz de Deus, você imagina o que é 430 anos, 450 anos, sem ouvir a manifestação de Deus. São várias gerações. São várias, e é bem lembrado, são várias gerações. Várias gerações. Muito bem lembrado. Eu gosto de estudar essa matéria, porque às vezes as pessoas não têm noção do que Lucas vai abordar. Amado, a vinda do Mashiach, o nascimento do enviado Jesus, ele nos mostra que Jesus traz de volta a esperança ao povo. Nós devemos entender que esse período interbíblico ele é marcado como uma época de restauração. Por quê? Houve o desaparecimento de profetas, como eu falei aqui, e com esse desaparecimento de profetas, houve pouca ênfase sobre a volta de Jesus, sobre o nascimento messiânico. Amado, isso é tão interessante que a esperança messiânica nesse período foi pouco falada. O povo não falava sobre isso. Então isso nos mostra
algo muito interessante, que o judaísmo, ele ofereceu o mais importante para esse período, que foi o quê? Foi a lei judaica. Nesse período, eles conservaram o que nós chamamos de lei judaica. Nós estudamos os 10 mandamentos de Moisés. E durante esse período, mesmo com o silêncio de Deus, mesmo não tendo o profeta, me chama a atenção algo interessante que todo o povo fez, que foi guardar a lei judaica. Essa guarda da lei judaica nada mais é de uma preparação que os judeus tinham e esperavam a volta do Messias. Olha, esse termo você tem que colocar para a sua sala, que esse período foi a guarda que os judeus tiveram da lei judaica, da lei mosaica, de todo um contexto que pregava a volta, o início do que nós podemos dizer que é a preparação para o terreno, para a vinda de Cristo. E isso é interessante. De que forma que isso é preparado? Isso é guardado pelo fornecimento de um livro sagrado. É o que nós chamamos de Velho Testamento. Então, a grande importância no que nós chamamos de Pentateuco, Torá, porque eles guardavam, nós podemos dizer, na nossa linguagem atual, debaixo de 7 chaves. Mesmo sofrendo todo o martírio, mesmo sofrendo toda a perseguição, eles guardavam as Escrituras. E isso foi sendo manifestado, a volta do Messias, o início do que nós chamamos aí de esperança messiânica. Se nós podemos rotular, nós vamos dizer que é uma introdução da vinda de Jesus Cristo, o nascimento do Messias, com a luz do que nós falamos na aula passada de Evangelho, que significa boa nova. Sim, presidente, pode comentar. É fascinante, Elias, essa vinda de Jesus, né, que significa as boas novas. É tanto que teve esse período interbíblico que Deus não manifestou os profetas, mas aí quando vem as boas novas para o nascimento de Jesus, para a vinda de Jesus, eu vejo que o impossível se torna possível. Mesmo que Zacarias, sendo já de idade, sendo velho, não podia mais ter filho com sua esposa, mesmo Isabel sendo estéril, nós vamos estudar a respeito disso, né? Era impossível ter filhos, e mesmo assim Deus fez a promessa que João Batista ia anunciar o Messias. Então, eu vejo o impossível de Deus se tornando possível a partir daí do anúncio do nascimento de Jesus. Então é fascinante a história de Jesus, do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, excelente. Eu queria que você notasse, professor. Eu vou continuar no tópico do nascimento de Jesus, no contexto profético, com o nosso presbítero Pedro. Sim, meu amado, fique à vontade. Amém. Poesia e profecia. No relato do nascimento de Jesus, há duas belíssimas poesias conhecidas na teologia cristã como Magnificat de Maria, a mãe de Jesus, e a Benedictus de Zacarias, o sacerdote. Esses cânticos são de natureza profética e, como tal, contextualizam o nascimento de Cristo dentro das promessas de Deus a seu povo. Maria, por exemplo, diz que, ao nascer Jesus, Deus estava se lembrando das promessas feitas a Abraão. Por outro lado, Zacarias afirma da mesma forma que tal visitação era o cumprimento do que Deus havia prometido na antiguidade aos profetas. O nascimento de Jesus não se tratava, portanto, de um evento sem nexo com a história bíblica. Foi um fato que aconteceu na plenitude dos tempos e testemunhou o cumprimento das promessas de Deus. Sobre esse tópico número 1, professor, algo me chamou a atenção, que não foi um acontecimento por acaso. Por quê? Primeiro fato que você deve relatar para a sua sala, o aparecimento do anjo, toda essa coisa que Maria é chamada a ser mãe, José é chamado a ser pai. Segundo o Evangelho de Lucas, nós devemos destacar em nossa sala, Jesus nasceu em Belém. Isso é claro, evidente. Por quê? Porque nessa época o imperador Augusto,
ele obrigou seus súditos a se registrar no primeiro censo do império. Olha que interessante. Olha a ocasião trazendo à tona o acontecimento para que Jesus nascesse em Belém. Dessa forma, todos deveriam retornar à sua cidade de origem para se alistar. José precisava se alistar. Como a família de José era de Belém, isso é muito interessante, ele voltou para sua cidade levando Maria, já grávida. Esse é um fato que nos mostra que não foi por acaso. Outro fato que me chama a atenção nesse tópico, e você deve destacar, professor, deu uma ênfase grande nesse tópico, é que já estava, isso aqui é interessante, previsto desde o Antigo Testamento que Jesus viria. Onde, professor? Miqueias 5, versículo 2 até o versículo 4. Miqueias capítulo 5, do versículo 2 até o capítulo 4. Professor Pedro, sim, fica à vontade, meu amado. Miqueias 5, 2 a 4. O nascimento do Messias e o seu reinado. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que está as dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará a seus filhos de Israel. Ele se manterá firme e aparecerá o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Esse texto é maravilhoso. É lindo. É lindo esse texto. Amado, e é uma confirmação desse texto, quando nós estudamos, para nós teólogos, nós gostamos de folhear a Bíblia, e nós vamos ver que há uma confirmação desse texto, como os inúmeros textos, todos têm confirmação no Novo Testamento. A sua confirmação está em Mateus 2, do versículo 4 até o versículo 6. Basicamente a mesma coisa. O presbítero Rafael está com a Bíblia aberta? Sim, meu amado. Mateus 2, 4 ao 6. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, de terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Mesmo texto. Amado, é impressionante. É a fidelidade de Deus em dar a veracidade a tudo que havia acontecido no Antigo Testamento. Relato no Novo. Isso é interessante. Eu queria que você anotasse, professor, na sua revista, para você levar para a sua sala, algo que me chamou a atenção nesse tópico: o significado de Efrata. Efrata no original hebraico significa terra frutífera. Anote isso aí. Isso é muito importante. Jesus nasceria em Belém de Efrata. Então Efrata significa terra frutífera. Outra coisa que me chama a atenção é que esse nome Efrata é o antigo nome da cidade de Belém. Belém, ela se chama Belém, que no original hebraico significa Betlehem. O que é Betlehem? Betlehem significa casa do pão. Nós vamos ver em contrapartida Jesus dizer que ele é o pão da vida. João 6, versículo de número 35. Há uma confirmação de que Jesus vem da casa do pão, Betlehem. A você que quer o nosso material, mande no seu e-mail para EBP em Foco. Nós vamos mandar tudo que é discutido aqui na bancada para o seu e-mail, para que você possa levar para a sala de aula. Alguém achou para mim João 6, versículo 35? Professor Pedro, sim. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Profundo? Tremendo. Jesus É possível estar perto de Jesus e ter fome e ter sede? É uma pergunta que eu queria fazer.
É interessante, né? Jamais. Simples, para ficar à vontade. Quem se alimenta do pão vivo, jamais terá fome, como disse Jesus. E quem crê nele, jamais terá sede. Viver perto de Jesus é ter a sua vida espiritual alimentada para sempre, todos os dias. Jamais você terá fome, não de alimento sólido, não de alimento que nós temos que alimentar, líquido, que nós temos que alimentar a nossa carne, mas fome e sede de espírito. É isso que Jesus quis dizer para nós. Eu acho interessante que existem pessoas que estão na igreja, e isso que me chama a atenção, professor. Aborde os seus alunos acerca do que nós vamos falar, que eles estão na igreja e têm fome de Deus, têm sede de Deus, e não se alimentam do pão vivo. Tem pessoas que sentam, escutam um culto, ouvem a palavra, cantam hinos maravilhosos, mas saem vazias de Jesus. Isso na atualidade é vergonhoso para o Evangelho. Discuta esse tema com seus alunos e fale para ele, professor, que ele não pode sair da igreja sentindo fome de Jesus. Não pode acontecer. No tópico de número 2, a restauração do espírito profético, diz assim: já observamos que na teologia lucana o Espírito Santo ocupa um lugar especial. Encontramos 17 referências ao Espírito Santo no terceiro Evangelho e 54 no livro de Atos dos Apóstolos. Isto é significativo se levarmos em conta que Mateus fala apenas 12 vezes no Espírito Santo e Marcos 6 vezes. Lucas focaliza o revestimento do Espírito, mostrando que o dom profético, silenciado no período interbíblico, foi vivificado. Olha que interessante isso aqui, professor. Vivificado com a vinda do Messias. Não é à toa que a maioria das referências ao Espírito nesse Evangelho ocorre nos 2 primeiros capítulos que relatam o nascimento de Jesus. Acerca do Espírito, vocês podem dizer algo para mim? Sim? Eu acredito que Lucas, ele era um amante do Espírito Santo. É tanto que nas suas cartas, no Evangelho, tanto aqui no Evangelho de Lucas, que ele mesmo escreveu, e em Atos, alguns relatos de Lucas, 71 vezes ele falou a respeito do Espírito Santo. Então, eu fico orgulhoso de ver uma pessoa tão admiradora, tão conservadora e tão amante do Espírito Santo de Deus como Lucas. Vou dar um pontinho. Rafael, você teve experiência do Espírito Santo? Alguma vez assim, profunda? Na realidade, Elias, muitas vezes as pessoas confundem quando o Espírito Santo toca nele. Já aconteceu várias vezes de você tende a fazer alguma coisa e o Espírito Santo te toca profundamente. E também coisa que você faz e o Espírito Santo cobra de você. E eu acho muito gostoso, é maravilhoso você sentir aquilo, que você sente que Deus, que você está em comunhão com Deus. É importante. A comunhão com Deus é que faz isso na nossa vida. Então, Espírito Santo, habita em mim. Eu gosto desse tema, Maurício. Nós estamos falando aqui, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo nessa aula. Eu creio que você do outro lado também pode sentir. É tão impressionante que ele nos impulsiona a agir e a andar segundo o seu conceito. Essa aula você tem a prioridade e você tem a oportunidade de falar sobre algo especial de Deus para nós, seres humanos, que é o Espírito Santo. Essa lição é a lição que você não consegue aplicar ela sem sentir a presença do Espírito Santo na sua vida. Você vai lecionar arrepiando, você vai sentir Deus te tocando. Amém. É interessante que a visão lucana, desse tópico, professor, desse tópico, ela é interessante. A visão lucana, ela nos mostra o seguinte, que nós podemos estar de fora, não vivenciar os fatos, isso aqui é interessante, mas devemos entender os fatos e mostrá-los de uma maneira diferente. Eu não vivi o tempo de Jesus. Isso me chama a atenção. E você deve levar isso para a sua sala. Eu não estava nos fatos de Jesus,
mas através da ação do Espírito Santo eu vivencio e sinto os fatos, porque ele me leva a sentir saudade de Deus. Mas isso é importantíssimo. Outra coisa que me chama a atenção, que Lucas enxerga o nascimento de Jesus não com um olhar humano da medicina, mas ele enxerga com um olhar espiritual, porque o próprio Espírito Santo se aposta de Lucas para que ele narre a carta, Teófilo. Amado, isso é algo que é fantástico. É fantástico. É fantástico você falar do Espírito Santo porque você é envolvido por ele. Eu vou continuar, senão nós vamos ficar presos nessa ação do Espírito Santo. Eu vou continuar no tópico de número 2, o anúncio do nascimento de Jesus. Zacarias e Isabel com o presbítero Rafael. Sim, meu amado. Zacarias e Isabel. Em sua narrativa dos fatos que precedem o anúncio do nascimento de Jesus, Lucas diz que o sacerdote Zacarias havia entrado no templo para ofertar incenso. A queima do incenso fazia parte do ritual do templo e ocorria no período da manhã e à tarde. Foi durante um desses turnos que um anjo de Deus apareceu a Zacarias para informar-lhe que a sua oração havia sido ouvida pelo Senhor e que a sua mulher, embora já não fosse mais fértil, geraria um menino, cujo nome seria João. João o Batista nasceu para ser o precursor do Messias, anunciando a sua missão. Ele seria a voz que clama no deserto e precederia o Senhor, preparando o seu caminho. Rafael, eu até achei interessante que eu estava lendo aí, que a gente sente a presença de Deus só de ouvir falar do fato. Amado, anote aí na sua revista. Lucas é o único que apresenta um tom poético, exultante e festivo. Somente Lucas registrou os cânticos, as orações e as declarações de Zacarias, Isabel, Maria, Simeão e dos anjos. Somente Lucas. Onde eu encontro isso, professor? Calma. Lucas honra a mulher, coisa que ninguém havia feito naquela época. Somente Jesus. E ele continua, e é interessante que ele dá uma ênfase a Isabel, ele dá uma ênfase a Maria, ele dá uma ênfase a Marta e a Madalena, a própria Ana, ele dá uma ênfase, as filhas de Jerusalém. Nós vamos ver isso em Lucas 1:10, nós vamos ver isso em 23, 27, a narrativa é exclusiva. Outra coisa que me chama a atenção, ele fala sobre as viúvas, em Lucas 2:37, em Lucas 4:26, em Lucas 7:12, em Lucas 18:3 e em Lucas 21, versículo 2. Em todos esses textos que eu acabei de falar, Lucas dá uma ênfase à mulher, uma ênfase à viúva, e principalmente ele segue a mesma linha de raciocínio de Jesus. Outra coisa que me chama a atenção e você deve colocar para a sua sala, e não pode esquecer, o que é precursor? Precursor é aquele que vem primeiro para anunciar o caminho. E nós vamos ver João, quando vê Jesus, diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, do qual eu não sou digno de desatar as alpargatas dos seus pés. Amado, é muito profundo. O terceiro fato que me chama a atenção neste evangelho, isso aqui é interessante, acho que vocês da bancada também não sabiam, e eu falei na aula passada, e eu fiquei maravilhado. O profeta Zacarias, anote isso aí, professor. Primeiro, ele não acreditou no que aconteceria. Por quê? Porque existia cerca de 20 mil sacerdotes naquela época. Era cerca de 24 turnos, e cada turno dava cerca de 800 a 1000 homens de sacerdote, levando um sacrifício de manhã e tarde. Ele fazia parte do grupo de Abias. Desse grupo de quase 1000 homens, era lançado sorte para quem entrasse no Santo dos Santos. E nesse dia a sorte cai sobre Zacarias.
A mulher de Zacarias era estéril. Ó, professor, quanto isso é importante. E quando ele entra no Santo dos Santos, o anjo aparece e diz para ele: Zacarias, você será pai. Zacarias duvida do fato. Ele fica estarrecido. É tão interessante que o comentarista, alguns teólogos, alguns comentaristas bíblicos, chegam a dizer que ele permaneceu por muito mais tempo dentro do Santo dos Santos. E todo mundo que estava lá fora ficou atônito e disse: será que Zacarias morreu? E Zacarias, pasmem os senhores, Zacarias sai lá de dentro mudo, até o nascimento de João Batista, porque ele havia duvidado do que o anjo falou com ele. Ele só anunciava com as mãos, dava sinais. Dava sinais. Não podia falar nada, porque o anjo falou que ele não podia falar nada, tinha que ficar mudo. Agora, é interessante que isso nos mostra que nós nunca devemos duvidar de Deus. Nunca devemos duvidar de Deus. Nunca devemos duvidar no mínimo do que Deus irá fazer, meu amado. Agora, por que Zacarias teve o privilégio de ter um encontro com Deus, de ser escolhido entre quase 1000 homens, 20.000 homens, entre um grupo de 1000, Zacarias escolhido? Porque a própria palavra diz que ele era justo. Alguém pode abrir para mim Lucas 1, versículo 6, para que nós tenhamos noção de quem foi Zacarias e sua família. Mesmo um sistema corrompido, mesmo, amados, nós devemos continuar firmes e justos diante de Deus, porque a nossa justiça nos traz a presença de Deus. Quem achou para mim? Sim, professor Pedro. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Olha, em todos os preceitos e mandamentos. Amado, se você tem preceitos, se você segue mandamento, Deus com certeza irá olhar para você. Amém, professor? Eu vou continuar no tópico de número 2, José e Maria, com o professor Pedro. José e Maria, cerca de 6 meses após o anúncio do nascimento de João o Batista, o anjo Gabriel é enviado a Nazaré, lugar onde moravam José e sua noiva, Maria. Ela era uma virgem e estava noiva de José. O anúncio de que ela geraria um filho, que para isso fosse necessário haver intercurso sexual, deixou apreensiva. O anjo afirmou que desceria sobre ela o Espírito Santo e o poder de Deus a envolveria com a sua sombra. Aqui está o milagre da encarnação, o Filho de Deus fazendo-se carne, a fim de que através desse grande mistério possamos alcançar a salvação. Eu sei que vocês vão falar, que eu conheço vocês, eu conheço a bancada que eu trago. É interessante que eu nunca vi a bênção de Deus trazer consigo êxito para alguém. Em toda a história que nós vimos bíblica, a bênção de Deus não traz consigo êxito, fama em favor de alguém. Por que eu estou falando isso? Porque a bênção de Deus sobre Maria era a honra dela ser mãe de quem? Do Messias. Só que isso lhe produziria dor. Eu vejo gente falando assim: Deus vai trazer sobre você fama, para que você seja famoso entre a terra, para que você se sente em cadeiras, Deus vai te colocar entre os príncipes. Amado, Deus não faz com ninguém. Se Deus tem que te exaltar, Ele te exalta no Evangelho. Você não precisa estar na plateia e outro no palco, como diz por aí. Você não precisa pisar em ninguém, como diz que você vai pisar nos seus inimigos. Pelo contrário, Jesus diz: amai e orai pelos vossos inimigos. E nós estamos tendo uma teologia barata de que nós precisamos ser famosos, nós precisamos ser os grandes, que nossos nomes precisam estar em evidência, que nós precisamos ter o melhor carro, que nós precisamos ter a melhor casa. Olha, amado, a bênção de Maria lhe produziria dor. Por quê? Primeiro, seus parentes
seus amigos. Seus amigos iriam se afastar porque ela estava grávida. A sociedade naquela época, antes do casamento, era uma vergonha. Isso produziria o que para ela? Uma má fama. Segundo, olha, o prometido de Maria iria deixá-la, porque José é prometido, sabendo que ela estaria grávida, não era dele. Olha que interessante isso aqui, amado. É o segundo caso. Terceiro, a mulher que engravidasse naquela época, antes do casamento, eles matavam o filho. Olha que tudo isso estava sendo gerado para Maria, mesmo ela tendo a honra de ser mãe do Salvador. Olha que mais interessante isso aqui, mano. Mas através do filho que Maria teria, nós precisamos entender que esse filho era a única esperança do mundo. E por isso Maria toma para si a dor de ser mãe do Salvador. E por isso que nós elogiamos Maria, nós não veneramos Maria, nós elogiamos. E ela é elogiada por todos os cristãos na terra. Porque Deus achou que graça em uma mulher se guardar. E principalmente em uma mulher receber uma dádiva sabendo que sofreria tanto. A submissão de Maria nos concedeu a salvação. Ela poderia... Sim, professor Pedro, fazer com vontade. Ela poderia fazer muito bem, como fez Zacarias, duvidar, mas ela ficou apenas apreensiva. Quando o anjo anuncia que ela vai ser a mãe do Salvador, a mãe do Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, ela apenas aceitou, ela apenas obedeceu. E foi assim que aconteceu o anúncio do nascimento de Jesus. É interessante que as pessoas na igreja hoje, quando se fala de bênção, tem que ser uma bênção material. E isso nos arremete a pensarmos, será que servimos a Deus ou aos bens que Ele pode oferecer? Muito nós ouvimos, professor Rafael, pode ficar à vontade. O que eu acho interessante aqui também, porque hoje, quando fala na época, também você sabe que o sexo naquela época era muito fechado, né? E o caso dela, ela não teve contato com ninguém. Que seria assim muito duvidoso. Mas aí entrou o que nós falamos no início, a ação do Espírito Santo. Muito bem lembrado. Que José poderia, com certeza, duvidar de tudo, repudiar, mas o Espírito Santo é que chegou para interagir. Até em secreto ele pensou em fazer isso. Né? A própria Bíblia nos exatamente. Ele pensou em deixar a sua noiva, mas o próprio anjo se responsabilizou de anunciar ele que ele seria o pai do Filho de Deus, o pai adotivo. É muito bem lembrado. Eu vou continuar no top 3 aqui, vamos falar sobre isso, já que nós estamos falando acerca do nascimento de Jesus e os camponeses. A nobreza dos povos, diz assim, é um fato de fácil constatação o destaque de Lucas. Olha que interessante, eu achei interessante isso aqui, que é de fácil constatação o destaque que os povos recebem no próprio Evangelho de Lucas, diz a revista. Quando deu início ao seu ministério, Jesus o fez dizendo as seguintes palavras: o Espírito de Deus está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Os pobres faziam parte das bem-aventuranças de Jesus. Pobres são os carentes tanto de bens materiais como de bens espirituais. No anúncio do nascimento de Jesus, um anjo do Senhor é enviado especialmente aos camponeses, pobres que pastoreavam os seus rebanhos do campo. Jesus veio para todos, independente da condição social. O Filho de Deus dedicou total atenção às minorias do seu tempo, as mulheres, crianças, gentios, leprosos, etc. Ele chegou a ser chamado amigo de publicanos e pecadores, pois estava sempre perto
dos mais necessitados. Como igreja do Senhor, temos atendido os desvalidos em suas necessidades? Será que temos seguido o exemplo do Salvador, como sal da terra e luz do mundo? Precisamos revelar Cristo aos carentes e necessitados, pois eles conhecerão o amor de Cristo mediante as nossas ações. Eu queria que alguém abrisse também Lucas, capítulo 1, versículo de número 38, e eu quero comentar esse fato. O professor Rafael, sim. Versículo 38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Olha que interessante. Eu olho para esse tópico e vejo a submissão de Maria, de dizer, olha, ela diz assim: eis que sou serva do Senhor. Amado, para que nós possamos entender, Maria era uma menina pobre. Isso nos mostra, o que nos mostra? Isso nos mostra que Deus não se importa com condição social de ninguém. Deus não se importa com posição social e o meio em que você vive. Deus não se importa com isso. Deus não se importa com o que você está cursando, qual é a sua qualidade. Deus não se importa porque, sabe o que Deus se importa verdadeiramente? Deus se importa com o que há no seu coração, com o que está de trás de oculto, que ninguém pode ver, mas somente Ele pode ver. Sabe o que Ele vê em Maria? A submissão de dizer, eis-me aqui, sou serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Amado, isso é maravilhoso. Sabe o que Deus se importa? De um coração carente. Carente de quê, professor? Da sua voz. Maria, ela entendeu, apesar de ser pobre, ela entendeu que Deus não se preocupava com posição social. Outra coisa que me chamou a atenção é o fato de Deus anunciar aos pastores do campo o nascimento e não a realeza. Deus anunciou para reis, mas Ele anuncia para pastores. Por quê? Porque pastores eram a casta menor daquela época. Era o pior serviço daquela época. Isso, sim, cuidava das ovelhas. É o caso de Davi. Já ia falar isso, estava aqui. Deus, Ele escolhe as pessoas certas no momento certo, no lugar certo. Olha, interessante. Mas Ele escolheu os pastores para visitar Jesus. Ele estava cuidando de ovelhas. Ele escolhe Davi como rei. Ele estava cuidando de ovelhas. Ele escolhe Jesus para salvar a humanidade. E Ele nasce onde? Lá no curral das ovelhas. Amados, isso é tremendo. Isso é tão interessante que o fato de ele escolher pastores nos mostra que ele se preocupa com quem vai arrebanhar. Pastor cheira ovelha. E o que nós estamos tendo na atualidade, pastores mercenários que só cuidam da área administrativa, que só cuidam da área financeira, dizem que são pastores. Para. Pastor cheira ovelha. E ovelha é para ser arrebanhada. E o próprio Cristo disse que eu vim para as minhas ovelhas. Isso é importante. Eu não vou dar uma ênfase nesse tópico aqui não, porque a matéria é sobre Lucas, eu quero continuar. Eu vou para o tópico de número 2, com o Rafael, o presbítero Rafael, falar da realeza do Messias. Vamos estudar um pouquinho acerca da realidade, da realeza de Jesus. Sim, presbítero Rafael. A realeza do Messias. A mensagem angélica anuncia aos pastores que se encontravam no campo era que havia nascido na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas lembra o fato que Cristo nasceu em Belém, cidade de Davi, cumprindo dessa forma a profecia bíblica. Mas o Messias não apenas nasce em Belém, cidade de Davi,
ele também possui realeza, porque é da descendência de Davi, como atesta a sua árvore genealógica. Mas não era só isso. Lucas também detalha como o anjo de Deus falou da realeza do Messias aos camponeses. Ele é o Salvador, o Cristo, o Senhor. Essas palavras proferidas pelo anjo, além de mostrar a realeza pelo anjo, além de mostrar a realeza do Messias, destaca também a sua divindade. Jesus é Deus feito homem. Olha, professor, nesse tópico de número 2, eu queria que você marcasse, grifasse Lucas 3:23, tem um texto que nos chama muita atenção, presbítero Pedro, sim, pode ler, se você tiver com a Bíblia aberta. Sim. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli. É isso que eu quero refutar. É interessante que a sua realeza, ela é mostrada desde o início da criação. Por quê? Jesus tinha uma linhagem, nós precisamos entender isso aqui, uma linhagem de realeza, porque ele vinha da descendência de Davi. Davi era rei, foi instituído a rei. A sua realeza é mostrada desde o início, porque na sua árvore genealógica, ela começa e nos leva, da onde o presbítero Pedro leu, até o Adão. Isso nos mostra o quê? Nos mostra que nós fomos feitos eleitos de Deus por intermédio de Cristo Jesus. E temos a mesma raiz genealógica, que é a raiz de Adão. Amado, isso é interessante. Por quê? Se Jesus não nascesse de homem, Jesus não tivesse nascido de homem, nós não poderíamos dizer que nós somos esse termo é interessante, herdeiros, duas vezes, primeiro de Deus, depois de Jesus, porque ele vem num corpo humano e toda raiz humana procede de Adão. Por isso nós somos co-participativos de Deus e de Jesus. Isso é fantástico. Fantástico. Tremendo. Eu vou continuar, alguém quer falar alguma coisa? Eu vou continuar aqui no tópico de número 4, não é isso? Isso. Que fala o nascimento de Jesus e o judaísmo, com o presbítero Pedro. Sim, meu amado. Judeus piedosos. Lucas mostra que o nascimento de Jesus aconteceu sob o judaísmo piedoso. Ele ocorre dentro do contexto daqueles que alimentavam a esperança messiânica. São pessoas piedosas que aguardavam o Messias e quando ele se revelou, elas prontamente o conheceram. Primeiramente, Lucas cita Zacarias, um sacerdote piedoso, e sua esposa Isabel. A Escritura sublinha que ambos eram justos diante de Deus e viviam irrepreensivelmente nos preceitos e mandamentos do Senhor. Lucas apresenta também Simeão, outro judeu piedoso de Jerusalém, e que esperava a consolação de Israel. A ele foi revelada pelo Espírito Santo que não morreria antes que visse o Messias. Da mesma forma, a profetisa Ana, uma viúva piedosa, que continuamente orava a Deus e jejuava, quando viu o menino Jesus, deu graças a Deus por ele e falava da sua missão messiânica. Nós devemos destacar nesse tópico, professor, e é importante você falar sobre isso. E dentro do texto de Lucas 2, versículo 25 e 26, eu descobri algo fantástico. Alguém em Lucas 2, 25 e 26, esse texto, eu parei para analisar esse texto, e ao fazer uma exegese desse texto, eu pude notar algo fantástico acerca do Messias. Professor Pedro, sim? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele.
Revelava-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Olha, quando você para analisar esse texto, você vai ver que mesmo em meio a uma sociedade corrompida, Deus quer falar. Professor, mesmo em meio à nossa sociedade corrompida, Deus continua falando. Nós precisamos entender isso. Deus quer falar. E Ele sempre falará. Olha isso aqui. Ele sempre vai falar com quem estiver sobre o seu espírito, sobre sua justiça e principalmente sobre o seu amor. Tem pessoas que dizem que Deus está revelando, mas não tem justiça, não tem amor e principalmente não tem unção espiritual. Amado, Deus vai utilizar quem Ele quer, mas principalmente quem tem o seu espírito, quem tem sua justiça e quem desenvolve o seu amor por almas. Como você prova isso, Elias? Nós já lemos Lucas 2, 25, 26, e eu queria que você grifasse agora Lucas 2, 36 e 38, olha que interessante. Olha esse texto para você ter noção. Lucas 2, 36 e 38. Alguém está com a Bíblia aberta para mim? Sim, professor. Eu acho lindo essas duas passagens da Bíblia que nós vemos de Simeão e agora da profetisa Ana. Diz assim a palavra de Deus: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Olha que interessante, professor. Jejum, oração. Gera o quê? Palavra de Deus. E gera algo fantástico que é a intimidade com Deus. Outra coisa que o jejum e a oração vai gerar é o fato de intrepidez. Professor, eu sou tímido, eu não consigo falar na minha sala. Vai orar, meu irmão. Vai jejuar. Vai jejuar. Faz igual a noite. Faz igual a noite e dia. Sabe por quê? Quando ela ouve falar do menino, a própria Bíblia diz que ela deu graças e falou a respeito do menino sobre a redenção de Jerusalém. Ela começou a anunciar que Jerusalém iria ser redimida através de Jesus. Amado, isso é fantástico. Fantástico. Eu queria que você colocasse para a sua sala. A timidez, amado, ela acaba quando nós conhecemos Jesus. Quando nós somos impactados pela verdade do Evangelho, nós não conseguimos ficar calados. Nós falamos de Jesus com nossos amigos, no nosso trabalho, na escola, na faculdade. Sabe por quê? Porque nós queremos levar alguém para o céu. Isso é fantástico. Eu queria que você falasse na sala de aula. Eu vou continuar no tópico de número 2, que fala acerca dos rituais sagrados, com o presbítero Rafael. Prossiga, meu amado. Lucas coloca o cristianismo dentro do contexto do judaísmo e não como uma seita derivada deste. Como qualquer judeu de seu tempo, Jesus se submete aos rituais da religião judaica. Como homem perfeito, ele cumpriu toda a lei de Moisés. Isso, eu queria comentar um pouquinho sobre isso, que Lucas nos mostra que o ritual de purificação, nós vimos o ritual de purificação, ele é um cumprimento legal de toda a sociedade. Nós precisamos entender isso aqui. Logo nós vimos que Jesus nos deixa um grande exemplo. Que exemplo é esse? Em seguirmos regras e, acima de tudo, leis humanas. Tem cristão que ele acha que é cristão e não deve seguir lei. Tem cristão, tem pastor que ele acha que ele é pastor e não deve seguir regras. Tem pregadores que acham que ele é pregador e deve chegar no culto 8h30.
Tem cantores que acham que ele é cantor, ele é estrela, ele deve chegar no culto 15 para as 9 para cantar. Amado, toma vergonha na sua cara e vai estudar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o próprio Jesus seguiu regras humanas. E essas regras humanas não me dão o direito de fazer a igreja uma balbúrdia, porque existem pessoas confundindo os rituais da sociedade judaica e trazendo para o contexto atual algumas coisas que não têm noção de evangelho. Amado, o que nós estamos vendo na atualidade são pessoas trazendo para o evangelho aquilo que não precisa, para trazer almas que não serão conquistadas pelo Jesus que eu conheço. Porque o Jesus que eu conheço, ele não precisa de modinhas para ganhar ninguém para o evangelho. A própria palavra diz que ela causa divisão entre ossos e medulas. Quem traz modinhas no evangelho não conhece Jesus, o Messias, o libertador. Infelizmente nós temos que falar isso na sala de aula. É um banalismo rodando na igreja hoje, onde as pessoas precisam fazer show gospel, onde as pessoas precisam fazer da igreja boate. Amado, Deus vai trazer o juízo a essas pessoas que estão brincando com a casa do Senhor. A Bíblia diz que a minha casa será conhecida como casa de oração. Não é casa de profanação, não é casa de prostíbulo, não é casa de dança. Nós precisamos refletir sobre isso, mano. Essa atualidade é a pior atualidade para o evangelho, porque nós estamos tendo jovens fracos na fé, homens fracos na fé, e principalmente que não conhecem nada de Bíblia, porque vive um evangelho onde não existe um Jesus como centro. Eu tenho que falar isso. Deus está me cobrando isso há muito tempo. E você, professor, precisa entender que a base central do evangelho na sua sala é você. Se você se cala, o seu aluno come comida podre lá fora e ele traz para dentro da sua sala de aula. Você é a base para nós constituirmos uma igreja sarada no século 21. Você é a base para que Jesus continue reinando em corações que estão abandonados pelo mundo. Você é a base para que nós tenhamos uma escola bíblica, e principalmente uma escola bíblica onde a palavra seja a centralidade, a moral e o bom costume na atualidade. Professor Pedro, sei que você quer falar alguma coisa sobre isso. Olha, eu não sou um dos revoltados, Elias, Rafael, da teologia da prosperidade, mas eu vejo shows gospel com valores absurdos, usando um cristianismo, usando a palavra de Deus para obter lucros. E isso nos causa revolta de usar o nome do Senhor para obter lucros. Eu via o pastor falando outro dia, pastor Sérgio Pereira, ele postou, é um evangelho oba-oba. Ele comparou com uma massa, com um chiclete, que você continua com a boca cheia, mastiga, mas você não sacia a sua fome. Então, é um evangelho podre, valores absurdos, onde você paga para ouvir falar de Jesus, para ouvir cantar a respeito de Jesus, mas que você não sacia a sua sede, a sua fome de pão vivo que é o Cristo, o nosso Salvador. Jesus, ele era dono de tudo, e ele não cobrou nada dos enfermos, ele não cobrou nada dos leprosos, ele não cobrou nada de Lázaro para ressuscitá-lo. Então, que nós possamos viver esse verdadeiro evangelho e que nós não venhamos compactuar com essa mentira, com esse evangelho oba-oba, com esse chiclete que enche a sua boca e você continua com a fome de espírito. Eu gostaria de dizer na conclusão, a conclusão diz o seguinte, professor:
Já observamos que Lucas procura situar o nascimento de Jesus dentro do contexto histórico. Dessa forma, ele dá detalhes sobre fatos da história universal, mostrando que Deus foi, é e continuará sendo Senhor da história. É dentro dessa história que se cumprem as profecias. O Messias prometido, diferentemente do Messias esperado pelos judeus, nasce em uma manjedoura e não em um palácio. Os pobres e não os ricos são os convidados a participar do seu Natal. A lógica do reino de Deus se manifesta oposta à do reino dos homens. Todos aqueles que se sentem carentes e necessitados são convidados a participar dele. Eu espero que você se sinta carente todos os dias, professor. A você que está assistindo essa aula, eu espero que você sinta a carência de participar do reino de Yeshua, mas do reino em que os pobres são chamados a entendê-lo e não os ricos. Um reino difícil de ser pregado e não fácil, porque o que nós estamos vendo na atualidade é um reino de facilidade, onde Jesus está no escanteio. Eu termino essa aula desejando a você um forte abraço e deixando as considerações de Paulo, que está no texto de Coríntios 14, versículo 8, que Paulo diz, e nós podemos entender esse texto, que ele diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amado, nós vamos entender Jesus e vamos estudar mais à frente a sua morte. Quando se fala em morte, poucas pessoas querem morrer. A alegria de viver nos faz entender que muitas pessoas querem viver para Jesus, para viver um evangelho de farsa. Mas o morrer de Cristo é necessário para que a semente germine, porque é impossível que haja nascimento se a semente não morrer. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente aula. Um forte abraço. As considerações finais dos meus convidados. Que Deus seja com todos. Amém. Que Deus possa te abençoar em mais uma aula. Que Deus possa te conceder muita bênção espiritual. Que você se apaixone por esse livro de Lucas. Nós vamos estar debatendo no decorrer desse trimestre a respeito dessa revista. Eu me apaixonei por essa revista. Linda. Então que Deus possa te abençoar. E que Jesus, que Deus, Ele se manifesta aos piedosos e às minorias. Que Deus possa abençoar. Amém? Eu quero agradecer a todos que nos acompanham e que Deus abençoe cada um de vocês. E eu quero deixar uma pequena ilustração que tem na revista aqui. Lucas deseja mostrar que Jesus, como homem perfeito, se submeteu e cumpriu os rituais judaicos, tendo como isso cumprindo a lei. Que Deus abençoe a todos. Amado, forte abraço. Que Deus te abençoe, te dê graça, te dê unção, te dê acima de tudo conhecimento espiritual para que você tenha uma excelente aula. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Um grande abraço, paz do Senhor.